das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele copiosa redenção, é Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Salmo de número 130. Meus irmãos, nós estamos no 11º Salmo dos degraus. Com temor e tremor já vimos os versos de número 1 e 2, a oração do peregrino, aonde ele demonstra um intenso desejo por Deus, das profundezas clamo a ti. Agora, nessa reflexão da noite desta quinta-feira, com a graça de Deus, nós olharemos para os versos de número 3 e 4. Aqui está o peregrino argumentando, engajado com Deus, para que Deus o ouça e o perdoe. A humildade do peregrino é deveras exalada nessas palavras, visto que de boas palavras transborda o meu coração. A boca fala do que está cheio o coração. Uma humildade tal é sentida, meus irmãos, mas não ela é de berço. Esta humildade aqui caracterizada pelas palavras do peregrino não são oriundas de berço, não é algo inexorável ao seu coração e à sua alma, mas são produzidas pelos sensus divinitatis, pelo senso da majestade que ele tem de Deus, produzida no coração dele por obra do Espírito Santo do Senhor. A confissão do peregrino é de arrependimento e de fé no Deus do pacto. Mas preste atenção, irmão e irmã, o arrependimento do peregrino não é mérito dele próprio, mas é obra da graça de Deus. A fé que o move a engajar com Deus em oração não é mérito dele, não é boa intenção dele, mas é dom do próprio Deus. John Bunyan escreveu da prisão no ano de 1662 que a súplica do peregrino é derramar de modo sincero, consciente, afetuoso o seu coração ou a sua alma diante de Deus por meio de Cristo, no poder e na ajuda do Espírito Santo, buscando as coisas que Deus prometeu ou que são conforme a sua palavra, para o bem da igreja, com submissão em fé à vontade do próprio Deus. Na descrição de Bunyan, há 7 princípios para a súplica de todo peregrino. Primeiro, a súplica deve ser feita de modo sincero. Segundo, a súplica deve ser feita de modo consciente. Terceiro, ela deve ser feita de modo afetuoso, derramando a alma diante de Deus por meio de Cristo. Quarto, a súplica deve ser feita no poder ou ajuda do Espírito Santo. Em quinto, ela deve ser feita buscando as coisas que Deus prometeu ou que estão de conformidade com a sua palavra. Em sexto lugar, a súplica deve ser feita para o bem da igreja e não do indivíduo, não do sujeito em si mesmo. Em sétimo e último lugar, ela deve ser feita com submissão em fé à vontade de Deus, revelada na Escritura. Volte os seus olhos para o Salmo 130, verso de número 3, o peregrino diz: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Um fato fundamental nas Escrituras, igreja, é a indignidade de todos nós perante Deus. Romanos capítulo 3 atesta que não há um justo sequer, todos se corromperam. Em cada geração, desde a queda do primeiro casal no Éden, os seres humanos têm cometido pecados contra o seu Criador. Se observares, Senhor, iniquidades, quem subsistirá? O problema da humanidade, meus irmãos queridos, não é resolvido lá no Palácio do Planalto. O problema da humanidade é sistêmico e insolúvel aos olhos dos governos, aos olhos do próprio homem.
Romanos capítulo de número 5, se fôssemos julgados estritamente nos méritos da nossa causa, todos nós seríamos condenados à morte eterna, sem contestação, sem instância superior, o justo salário do pecado. Romanos capítulo 6, verso 23. Se Deus tratasse nossos pecados sem graça, sem misericórdia, sem longanimidade, meus irmãos, ninguém permaneceria de pé. Apocalipse capítulo de número 6, verso 17. O peregrino está argumentando com Deus, querendo persuadi-lo a perdoá-lo. Senhor, se observares iniquidades, quem subsistirá? Esta é uma maneira profunda, meus irmãos, de engajarmos com Deus na oração. O peregrino dá motivos a Deus para que Deus lhe conceda o perdão. Primeiro, ele não se defende, ele não se auto-justifica. O peregrino não diz, tem gente pior do que eu, a culpa não foi minha. Deus, meus irmãos, não precisa de informantes. Salmo de número 139, Deus nos sonda, Deus nos conhece, meus irmãos, da maneira que nós não nos conhecemos. Se o Senhor fosse seguir a sua lógica, a lógica da justiça, teria que destruir a todos nós. O argumento é deveras simples, Deus é justo e santo, e a santidade de Deus o impele a destruir todos os pecadores. A sua santidade exige isso, mas Deus é também compassivo, Ele não é só santo e justo, Ele é também longânimo, misericordioso, assaz benigno, completo em benignidade, justificador de pecadores. Todos praticam a iniquidade, então todos devem ser acabados, mas a graça de Deus se manifestou salvadora. Observa, Senhor, essa expressão do verso de número 3, é como se o peregrino estivesse dizendo, Senhor, faça uma lista. Se o Senhor fizesse uma lista, não sobreviveria ninguém, não sobraria ninguém para a imundez. Seria fazer, meus irmãos, uma lista das nossas iniquidades, da injustiça humana, e Deus sabe de todos os nossos pecados, Deus que se cinge de ira todos os dias. Salmo de número 7, versículos de 9 a 13, leia lá depois. Se Deus não tivesse misericórdia de você, de mim, de nós, ai de nós. Salmo 124, já vimos, se não fosse o Senhor Israel que o diga. Agora vá para o versículo de número 4. O peregrino diz, contigo porém está o perdão, para que te temam. Mas, meus irmãos, este porém, este mas, essa conjunção adversativa é demais. Ela aponta para Sião, para onde os olhos do peregrino estão voltados, para onde ele recorre. Ela aponta para o trono da graça de Deus, ela aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta conjunção adversativa, porém, entretanto, todavia, mas contigo está o perdão, deveria causar em nós vibração, empolgação e não fogo de palha. Meus irmãos, em Sião está o mediador de uma nova aliança. Em Sião está o profeta derradeiro e final, que fala hoje ao nosso coração através da Escritura. Em Sião está o sacerdote, sumo sacerdote para sempre. Em Sião está o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em Sião está Cristo, o trono da sua justiça está lá estabelecido, diz o salmista. Deus, meus irmãos, não mantém registros, tal como um contador faria, dos nossos pecados. Essa é a boa nova do Evangelho de Cristo Jesus. Você não está delirando na noite deste dia. Deus Pai, em Deus Filho, nos perdoa completamente. E Deus, o Espírito Santo, testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Louvado seja o Senhor.
Gálatas capítulo 4, verso de número 6. Contigo, porém, ó Deus, está o perdão para que te temam. É como se o peregrino estivesse dizendo: tu, ó Deus, tens poder e autoridade para perdoar, como para condenar. O perdão está contigo e não com os homens, com os deuses. Todo pecado, igreja, é contra Deus. Por isso Deus é o ofendido final. E só Deus pode perdoar pecados. Você foi e é perdoado não no confessionário, mas no Calvário, em Cristo. O perdão de pecados está com Deus e em Deus. Perdoar não é fazer vista grossa, relativizar, engavetar, anistiar, mas envolve uma transação. Deus não anistia pecadores, igreja. O perdão de pecados envolve uma transação. O pecado deve ser punido e o cordeiro todas as vezes era imolado. O sacerdote imolava cordeiros diuturnamente. O templo, meus irmãos, era considerado como um açougue para declarar o perdão sobre o culpado. Havia morte, o templo estava embebecido de sangue, as vestes do sacerdote salpicadas de sangue. Hebreus capítulo 9, verso 22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. João capítulo 1, 29 diz que ele é o Cordeiro de Deus. Cristo, na cruz, o pecado foi pago para sempre. Deus é quem tem os recursos necessários para o perdão dos pecados, e é Cristo. Por isso, IPT, por isso, irmão, irmã, jovens, não abusem da bondade de Deus em se dispor a conceder-te o perdão. Isaías capítulo 8, verso 13: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso espanto e o vosso medo. Romanos capítulo 6, nós estamos agora unidos a Cristo numa união muito, mas muito delicada e poderosa. O pecador realmente perdoado percebe a grandeza da graça de Deus, é grato pelo sacrifício de Cristo e vive no temor a Deus, ou seja, com reverência a Deus. Ele anda no Espírito. A benevolência de Deus, igreja, se encarnou na pessoa de Cristo Jesus. João 14, verso 6, Atos 4, versículo 12, Cristo revelou o amor do Pai, não porque merecemos, mas por causa da misericórdia de Deus. Tito capítulo 3, versículos 4 e 5. O salmista então termina no verso 4 dizendo: contigo, porém, está o perdão para que te temam. Por último, observe que o peregrino apela para a glória de Deus. Temer a Deus é amá-lo, é venerá-lo, é reverência, para que as nações, diz o peregrino, Senhor, ao me perdoar, as nações saberão. É para que as nações saibam que Tu és bom, misericordioso, longânimo e assaz benigno. O peregrino está recorrendo à glória de Deus, como que ao dizer: Senhor, ao me perdoar, a glória final será sua e não minha. O perdão não leva, meus irmãos, a uma vida relaxada. O perdão de Deus não nos leva a uma vida dissoluta, licenciosa. Não! O perdão de Deus nos leva ao temor, ao amor e a uma reverência submissa a Deus. Se você é perdoado, de fato, não será reincidente nos seus pecados. O salmista diz: contigo, ó Deus, está o perdão para que te temam. Em Sião, IPT, em Sião está o amigo de pecadores, o Salvador, Cristo Jesus, cheio de graça, de poder, de misericórdia. Em Sião está a esperança da igreja. Em Sião está o consolo da igreja, em Sião está o deleite da igreja. A fonte de toda a gratidão do peregrino e da peregrina é Cristo. Em Sião está a vacina
Em Sião está o bálsamo de Gileade, a cura para toda a alma. Em Sião está Cristo. Que Deus bendito e benevolente nós temos, IPT, que envia Cristo, nosso sumo sacerdote para sempre, que nos perdoa os pecados. Que bênção, IPT, termos um sumo sacerdote que se compadece de nós e nos salva. Contigo, porém, diz o salmista, está o perdão para que te temam. É em Sião que há esperança e cura para as nações, para as famílias e enfermos de toda sorte. Nenhum anjo, nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum concílio, nenhuma autoridade, nenhuma igreja tem poder para perdoar pecados, só Cristo. E a nossa missão, meus irmãos, como peregrinos e peregrinas, é irmos e levarmos pecadores a Cristo, e Cristo até os pecadores. Só Cristo pode conceder perdão, só Cristo liberta o pecador e salva o pecador. Só em Jesus há perdão e justiça de Deus para você. Em Marcos capítulo de número 2, verso de número 7, os escribas fizeram uma declaração certa. Eles disseram que só Deus pode perdoar pecados, e estão certos. Eles estão citando Isaías capítulo 43, verso 25, quando Deus diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Mas eles equivocaram e pecaram ao dizer que Jesus blasfemou, porque Cristo Jesus é Deus conosco, perdoador. Que Jesus, meus irmãos, te abençoe, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te abençoe e te ajude a temê-lo, a amá-lo e a viver como perdoado, ansiando por Ele, por abraçá-lo e dar a Ele a glória que lhe é devida. Uma abençoada noite, meu irmão.